não tem doce pra quem quer comer um doce saudável. Tipo, não existe. Não, na época não tinha, assim, nada, né? Aí eu falei, pô, é isso que eu vou fazer. Vou trabalhar com isso. Eu nunca tinha nem feito uma receita de doce saudável, mas eu já sabia que era isso. Boa tarde, quase boa noite já. Meu nome é Bianca, eu sou fundadora da Bolos Fit, tá? E nesse perfil eu tenho o objetivo de ensinar vocês mulheres a saírem do zero e faturarem até 2.000 da cozinha da sua casa de renda extra, tá? Só que hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, um pouquinho de como tudo começou, que eu saí do zero também, devido até uma insatisfação no trabalho, e vou passar para vocês como tudo começou, essa história de empreendedorismo, de confeitaria saudável. Então vamos lá. Eu sou formada em administração de empresas, fiz pós em controladoria e finanças, né? E chegou aquele momento que eu tive que fazer faculdade e seguir o rumo e trabalhar assim como todas as pessoas comuns, né? Como tem a nossa cultura aqui de sistema. Porém, desde nova já entrei no mercado financeiro, sempre trabalhei na parte administrativa e financeira de algumas empresas, mas mesmo nova e cedo eu já vi que aquilo não era pra mim. Não queria ficar presa ali entre quatro paredes, cumprindo aquele horário de 8 horas diárias, tudo certinho. Não era o meu meio, não me encontrei ali, já sabia que eu queria empreender, queria trabalhar sozinha, fazer o meu horário, conseguir conciliar com a minha rotina saudável, com as minhas atividades físicas, que eu sempre fui praticante de surf, corrida, academia, eu amo esporte e eu precisava também ter um tempo pra mim. Então, eu já sabia que eu queria empreender, mas não sabia o que eu ia fazer, né? E aí eu tive que decidir tomar uma escolha. Eu já sabia fazer bolos, só que bolos normais, desde 9 anos de idade. Eu faço bolo em casa, eu adoro doce, não vivo sem. E pensei, bom, vou trabalhar com confeitaria, vou começar a fazer bolos. E essa foi a minha primeira ideia, né? E aí eu já comecei a pensar, já coloquei no papel mais ou menos como tudo ia acontecer. Só que nesse meio tempo eu passei pela primeira vez num nutricionista, inclusive o Luiz Fernando Miranda, se ele ver ele vai lembrar. Ele foi o primeiro nutricionista que eu passei, na verdade ele é médico do esporte, mas ele tem toda uma equipe, né? E aí eu me consultei com ele, expliquei que, né, devido aos esportes tal, queria ter um rendimento melhor, queria começar a fazer uma dieta específica tal. Não era nem estética, era mais pra ficar melhor mesmo. E aí ele veio, me passou toda uma dieta, tudo certinho. E aí eu fui lá, né, comecei a fazer direitinho, certinho, até porque no início, né, tive que gastar com whey protein, BCA, não sei mais o que. Ai, gastei um monte de dinheiro, eu falei, ou eu faço a dieta ou então vou jogar meu dinheiro no lixo. Resolvi fazer a dieta. Que aconteceu? Sempre fui muito formiga, pra vocês terem uma ideia, eu consumia praticamente uma panela de brigadeiro todo dia da minha vida. Eu ia surfar à tarde, chegava em casa, tava passando malhação e eu ficava lá assistindo, comendo uma panela de brigadeiro, porque eu gosto muito de doce. E nessa dieta, obviamente, o que não tinha? Doce. E aí eu comecei a pensar como que eu vou viver sem doce, não dá. Aí eu lembro que no meu lanche da tarde eu tinha 30 gramas de amendoim e 25 gramas de chocolate 70%. A partir disso, aí eu comecei a derreter chocolate, fazer o amendoim virar pasta de amendoim, misturar os dois, fazer tudo que era meleca, tinha ovo também, tentava fazer uns bolinhos e tal, mas assim, obviamente não ficava doce, enganava, mas não era doce. E eu trabalhava fora, às vezes eu até queria comprar uma coisa já pronta devido à correria, e eu não encontrava. Eu ia na padaria, na época eram aqueles bolos integrais, bolos escuros, feios, uma aparência que não era nada apetitosa. E aí foi quando veio o boom pra mim. Eu falei, não tem doce pra quem quer comer um doce saudável. Tipo, não existe. Na época não tinha assim nada, né? Aí eu falei, pô, é isso que eu vou fazer. Vou trabalhar com isso. Eu nunca tinha nem feito uma receita de doce saudável, mas eu já sabia que era isso.
E aí eu comecei a pesquisar, entrei nesse mundo, nossa, assim, eu descobri tanta coisa, todo dia eu entrava na internet, ficava vendo receita fit, bolo fit, não sei o que. Obviamente, inicialmente, o que eu achei? Aqueles bolos de banana, feito com farinha de aveia, essa receitinha que hoje todo mundo tem. Mas na época era uma super novidade, né? Com pasta de amendoim e tal, aí comecei a pesquisar. E aí eu falei, é isso que eu vou trabalhar. Comecei a planejar tudo no papel. Inicialmente, o que eu ia fazer? Eu ia fazer bolos caseiros, bolos de pote e bolos de festa saudáveis. Eu ia trabalhar com essas 3 linhas. E aí eu fui no mercado, fiz minha primeira compra, iniciei os testes. Pra vocês terem uma ideia, na época os recheios dos bolos de pote eram aqueles pudim zero de chocolate, pudim zero de baunilha, pudim zero de morango. Não tinha muita opção. Então, diante do que eu encontrava e do que na minha cabeça na época era saudável, porque era zero, era light, foi assim que eu comecei. Então, de bolo caseiro tinha bolo de banana, laranja, limão e chocolate, eram 4 sabores. E de bolo de pote tinha de mousse de maracujá, mousse de morango, mousse de chocolate, prestígio, tudo com esses recheios fake aí que, meu Deus, hoje eu olho e falo, gente do céu. Mas na época era considerado saudável e foi assim que eu comecei, porque a gente tem que começar de algum jeito, né? E bolo de festa nem se fala. Se vocês verem uma foto do meu primeiro bolo de festa que... Cara, foi o primeiro produto que eu vendi quando eu criei meu site. Eu não sei nem quem foi a doida que comprou, porque ela pagou caro na época. Eu nunca tinha nem feito. Ela pediu um bolo de paçoca, eu enfeitei cheio de paçoca, ficou bonito. Mas não sei se ficou gostoso, porque eu confesso que inicialmente não era assim tão bom. Hoje eu olho e falo, gente, como que o pessoal comia aquelas coisas que eu fazia? Porque tinha coisa que até eu falava, nossa, tipo, tá mais ou menos, mas nunca era, nossa, isso aqui tá divino, sabe? Hoje já é assim, mas antigamente não era. Mas a ideia era ter um doce saudável para substituir o normal. E aí na empresa mesmo que eu trabalhava, eu criei o meu site, criei Facebook. Em casa, quando eu chegava do trabalho, eu fiz fotos de todos os produtos. Até hoje, o meu site fui eu que criei tudo, assim, eu fiz tudo do zero mesmo. O que eu não sabia, eu ia pesquisando na internet, no YouTube, ia fuçando, ia aprendendo, ia fazendo, ia testando. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não espero tá tudo certinho pra eu começar. Eu vi uma oportunidade, deu certo, eu vou lá e faço. E aí, seja o que Deus quiser, a gente vê lá na frente. Mas graças a Deus, até hoje, as coisas têm dado certo. E aí comecei dessa forma, e aí eu trabalhava fora, e aí como que eu fazia? Eu comecei a divulgar, né, pela internet, pros meus amigos próximos e tal. O pessoal ia sabendo que eu tava vendendo doce saudável e começaram a comprar, né? E eu sabia que tinha tudo pra dar certo, porque era um mercado super novo. Eu tô há 7 anos, eu tenho quase certeza que eu sou pioneira no Brasil nesse ramo. Se eu não sou pioneira, eu sou uma das primeiras, porque não tinha, né? Tanto que foi super fácil eu conseguir o meu nome Bolos Fit, porque não tinha. Hoje em dia vai tentar Bolos Fit, tem 300 mil, mas o meu é registrado. Mas enfim, e aí eu sabia que ia dar certo, já estava decidida que eu não queria trabalhar mais para outras pessoas, ficar naquele ambiente, ir lá 8 horas por dia, ter que cumprir horário, já sabia que não era pra mim. E meu pai, na época, ele tinha uma garagem, e aí eu conversei com ele, falei, pai, o que você acha, tal? Eu queria abrir um espaçozinho pra começar, não tenho muito dinheiro, porque de verdade eu não tinha. Na época eu tinha 5 mil reais que eu tinha guardado da poupança. Eu falei, pai, tenho 5 mil reais. Aí ele falou, filha, tem essa garagem, o que dá pra fazer? A gente dá uma reformada e aí você começa aí. É uma garagem bem pequena. Se tem algum cliente meu que tá desde o começo, com certeza já foi nessa loja, conheceu e sabe como é que era. E aí, esse dinheiro, ele só deu pra reformar a garagem. Não deu pra comprar o expositor, não deu pra comprar praticamente nada, foi só pra reforma, né? Só que aí, além da reforma, eu precisava ter um expositor, precisava ter mesa, ter cadeira, essas coisas que uma confeitaria tradicional precisa ter. E aí foi a parte que minha mãe entrou, me ajudou muito com o cartão de crédito dela, graças a Deus, acreditou em mim, a gente foi lá, comprou tudo parcelado e foi dando certo. Quando eu saí do meu emprego, graças a Deus eu tinha um chefe muito legal, que ele me mandou embora, então eu fiquei com 6 meses de seguro-desemprego, então eu sobrevivi inicialmente com esse dinheiro, né? E por fora eu fazia eventos, sempre trabalhei com recepção, já trabalhei de bartender, fazia tudo, assim. Então, além da loja,
né? De finais de semana eu sempre estava trabalhando com recepção, essas coisas para complementar minha renda, porque os primeiros 6 meses de loja eu não tirava dinheiro pra nada, né? E aí eu fui fazer minha inauguração, que assim, pra mim foi uma surpresa muito grande, porque só convidando as pessoas do meu convívio, meus amigos, tudo, a loja bombou, já era muito pequena, então assim, tem foto da galera na calçada, porque não cabia, né? Era pequena, não tinha como todo mundo estar lá dentro. Eu exagerei, fiz uma vitrine gigante e eu comecei com a linha Fat e Fit, eu tinha doce normal também, era uma vitrine meio a meio, né? Só que o que aconteceu? A galera gostava muito também do meu doce normal, às vezes ia um casal, aí a mulher normalmente queria o Fit, o rapaz o Fat, só que aí ela ficava olhando dele, passando vontade, eu falei, não, vai ficar tudo Fit de uma vez. E aí depois de um tempo eu tirei a linha Fat e fiquei só com a linha saudável mesmo, né? E aí a loja foi crescendo, aí coloquei o delivery. Aliás, na verdade o forte da loja sempre foi o delivery, porque foi o meu canal inicial de tudo, né? Então, como a loja também era pequena, sempre foi um ponto mais de retirada das pessoas. E às vezes eu ficava até sem graça, porque às vezes chegava família assim até arrumada pra comer lá e era tão simples. E, né, eu ia falar o quê para as pessoas? Aqui não é muito para você comer, mas para você levar. E meu sonho era realmente ter uma Bolos Fit, uma loja grande que eu pudesse receber as pessoas aqui, ter mesa, ter cadeira. Essa era a minha vontade. E aconteceu, né? Graças a Deus, em janeiro de 2020, no ano da pandemia, eu encontrei essa casa que eu estou hoje. Estava para alugar, aí eu consegui alugar, vir para cá. Só que aí eu tive que ficar quase um ano fechada. Graças a Deus tem o delivery para salvar a gente. E na verdade, meu faturamento ele triplicou 300% na época da pandemia. Então, assim, para mim foi muito bom. Até porque minhas despesas também aumentaram muito. Porque você sair de um espaço de 30 metros quadrados para ir para uma casa de 2 andares, né? Tudo muda. Então, foi complicado, mas foi dando certo. E a Bolos Fit hoje tá aqui nessa casinha, eu estou feliz, eu trabalho com o que eu gosto. E nisso tudo, eu encontrei uma oportunidade de mostrar para vocês que de repente querem fazer uma trajetória de ramo, querem ir para um outro negócio, querem trabalhar sozinhos, que é possível sim. É só vocês quererem, se dedicarem e acreditarem, porque assim, eu falo, eu acredito no que eu faço, eu sei o que eu vendo, eu sei a qualidade do meu produto, e como até minha mãe me falou esses dias, ela falou assim pra mim, você não trabalha necessariamente pra ganhar dinheiro, você trabalha fazendo uma coisa que você gosta, por amor, né? E por que ela falou isso pra mim? Porque hoje a gente vê muita confeitaria saudável, fit, só que é aquela enganação, não é bem o que tá ali. É sem leite, mas tem lactose. Aliás, é sem lactose, mas tem leite na composição, tem as farinhas que são utilizadas, os adoçantes, às vezes mais baratos, mas que não são tão saudáveis, né? Então, assim, eu poderia estar ganhando muito, muito mais dinheiro, mas eu optei por ser transparente, trabalhar com uma coisa que eu acredito, que eu sei que é saudável. Claro que assim, o mercado ele vai mudando muito, né? Eu comecei com açúcar demerara, depois veio aquele boom do xilitol, depois o xilitol já não fazia mais tão bem, aí eu descobri a maçã em pó, que hoje assim, eu amo de trabalhar com ela. E as coisas vão mudando, então de repente também o que eu estou falando hoje, eu posso mudar daqui a alguns meses, porque o mercado ele tá aí mudando todo o tempo, né? Mas hoje, no que eu acredito que é saudável, inclusive eu estou estudando nutrição para até ganhar mais conhecimento na área, é o que eu quero proporcionar. Doces saudáveis para pessoas que querem comer sem culpa, pessoas que, como eu, não conseguem ficar sem doce, ter uma opção que possa comer e não vai pesar na consciência e tá tudo certo, ingredientes que vão fazer bem pro seu corpo, né? Então, é mais ou menos isso. Fora a questão de liberdade financeira, aquela coisa de não ter o salário fixo no final do mês, né? Você ganhar de acordo com aquilo que você trabalha. Como eu falei no início, nesse Instagram eu quero ensinar as mulheres a sair do zero e faturar 2.000 de renda extra da cozinha das suas casas, mostrar que é possível.
que você consegue ter uma renda extra ou de repente migrar para esse mercado conforme for dando certo, você ampliar essa renda mais ainda. Então aqui eu vou ensinar para vocês as minhas receitas saudáveis, vou ensinar como fazer precificação, como você atingir seu público, como vender, parte de marketing, vou ensinar tudo, do jeito que eu fiz e como eu estou até hoje. Sim, vou mostrar minha rotina. Esse Instagram, mais ou menos, ele é basicamente para isso, né? Porque o da Bolos Fit, às vezes eu ficar postando conteúdo meu pessoal, de como que é a loja, de produção, às vezes tem gente que não tá interessada porque a pessoa ela quer comprar o produto final. Ela não quer aprender a fazer, ela só quer comprar o produto final. Então, para não ficar chato eu ficar falando dessas coisas no Instagram da Bolos Fit, eu resolvi fazer esse Instagram somente para isso. Para estar mostrando a minha rotina de empreendedora, de empresária, de como que as coisas funcionam por trás da cortina, mais ou menos isso. E aí o que vocês tiverem de dúvida também, vai ser muito mais fácil. Esse Instagram é novo também, tem quase ninguém ainda, vocês vão me mandando inbox, eu vou respondendo e vou contando para vocês um pouquinho de como funciona o meu dia a dia, de como vocês podem fazer também para empreender, com doce saudável, com receitas que realmente vão dar certo, porque tem gente que tem aquele medo de, por exemplo, nossa, fazer doce fit deve ser muito difícil. Gente, se vocês verem as minhas receitas, é sério, qualquer pessoa faz, porque elas são receitas muito simples. Você bate ali o ovo com o adoçante, depois coloca as farinhas, mexe, coloca na forma e tá pronto, não tem segredo. São poucos ingredientes, que eu sei que às vezes a gente vê receita que tem, nossa, é farinha de amaranto, farinha de linhaça, é farinha de coco, não. Eu uso no máximo 2 farinhas assim por bolo, porque até uma questão de estrutura e tal, porque senão só usaria uma mesmo, né? Mas não é igual a farinha de trigo, porque não tem glúten, então a gente tem que dar uma lutada. Mas as minhas receitas são super simples, super fáceis, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Tem aquela questão também que as pessoas têm medo do custo da matéria-prima. E realmente, a matéria-prima saudável, ela tem um custo mais elevado, mas depende muito. Porque, por exemplo, um bolo saudável, eu uso farinha de amêndoas, que é uma farinha que ela é muito mais cara. Mas eu uso numa quantidade menor do que a que eu usaria farinha de trigo. Então, dependendo, até se eu fazer uma mescla também com uma farinha de arroz, que é sem glúten, fécula de batata, que são farinhas muito mais baratas, o seu bolo não vai sair tão caro assim, não, a sua matéria-prima ela não vai ser cara, então o investimento ele não vai ser alto. E eu vou, na verdade, elaborar até algumas receitas diferenciadas para esse público que quer uma matéria-prima mais em conta, porém mantendo a questão do sem glúten, sem lactose e sem açúcar, né, para poder fazer da sua casa, porque eu sei que às vezes gera aquela insatisfação de você ir no empório, pagar R$100 no quilo da farinha de amêndoas para testar um bolo na sua casa e fazer e dar errado. Eu sei porque eu já passei muito por isso. A minha base sempre foi internet, YouTube. De uns tempos pra cá que eu comecei a fazer alguns cursos, porque não tinha curso nessa linha, era fit, né? Então era tudo testar, jogar fora, testar, jogar fora. Mas eu quero trazer pra vocês as coisas já certas, de vocês fazerem e dar realmente certo. Então, explicar toda a parte também de forno, de assadeira, tudo que vocês tiverem de dúvida, eu vou estar colocando aqui pra vocês. E aí, eu pretendo todas as terças e quintas, às 5 horas da tarde, estar fazendo live aqui, sempre pra estar falando de algum tema diferente, pra vocês estarem interagindo. E trazer conteúdo para vocês conhecerem um pouco mais desse mercado saudável e saberem que vocês conseguem sim ganhar dinheiro com esse mercado também, que está em grande expansão, é um mercado que ele cresce mais a cada dia. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estão tendo mais intolerâncias, lactose, problema com açúcar, né? Não é uma coisa boa, porém o mercado ele tá crescendo e tem as pessoas que querem comer saudável, né? Querem colocar coisas boas pro seu corpo porque sabem que vão fazer bem. Então, assim, não tem, é um tiro certo. Você com uma receita boa, conseguindo atingir o seu público certo, você deslancha. É só acreditar, fazer as coisas direitinho,
né? Não é tão fácil que nem todo mundo, ai, nossa, olha isso, olha aquilo, mas ninguém sabe por trás. A gente tem as partes difíceis também, mas eu também vou falar disso tudo aqui e a gente vai seguindo. Referente a adoçante. Inclusive, vai estar no roteiro explicar essa parte da matéria-prima, por exemplo, uma live só de adoçante. Então, a gente falar aqui de todos os tipos de adoçantes, de açúcares, tudo certinho. Tipos de farinha sem glúten, parte de forno, parte de fermentação, a gente explicar bem do pé da letra para vocês realmente saberem formular um bolo, saber qual a proporção que vocês precisam ter de gordura num bolo, da parte de fermento, o que combina melhor, o fermento bicarbonato, o cacau, qual o cacau ideal para usar. Então assim, eu quero trazer também essa parte técnica para vocês saberem realmente o que vocês estão fazendo. Não simplesmente pegar receita e fazer e pronto. Não, vocês também saberem ajustar a receita de vocês. Porque muita coisa a gente adapta. Até hoje eu adapto muita coisa. O meu brigadeiro ele tá muito mole. O que eu preciso fazer para ele ficar com um ponto um pouco melhor? Minha massa não tá crescendo como deveria. O que eu tenho que ajustar? O gosto tá puxando pro amargo. O que tá errado? Então assim, tem algumas coisas que elas vão acontecendo e a gente vai ajustando. Então o importante também é vocês saberem a parte técnica da confeitaria saudável para vocês conseguirem elaborar receitas sem precisar das minhas. Vocês de cabeça vão olhar as coisas e já vão saber sair fazendo da casa de vocês. Isso é bem legal. O que da live? A tua experiência dando os cursos, já veio? Sim. E além disso também, eu já dei alguns cursos presenciais. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 cursos presenciais que eu dei. Gravei 2 cursos online que estão no Hotmart disponíveis. Só que na época eu ainda usava o xilitol, né? Então hoje eu não uso mais xilitol. Inclusive as receitas que provavelmente eu vou dar aqui vai ter opção tanto com maçã em pó quanto com adoçantes mais em conta também para quem não quer investir tanto no primeiro momento. Tá? Só que aí, quando eu comecei a dar curso, logo em seguida veio a época de pandemia, o lugar onde eu alugava para dar curso parou de alugar, eu não consegui mais. E era uma coisa assim que muita gente me pedia. Eu recebo mensagem assim a todo momento no direct falando de curso, de receita, quando que eu vou voltar. E eu ficava, gente, tal data. Mas, gente, as coisas acontecendo, porque administrar uma loja não é tão simples. E aí eu não conseguia ter tempo para fazer isso. Mas esse projeto, ele tá vindo já tem uns 3 meses, né? Eu tô com uma pessoa bem legal agora que tá me ajudando nessa caminhada, o Felipe. E agora vai dar certo. Então agora eu vou disponibilizar assim o meu tempo para focar nisso, né? Claro, continuarei com a loja tudo, mas agora grande parte do meu tempo vai ser para essa questão de curso online, para passar um pouco da minha experiência para vocês. E é isso. A maçã em pó que eu uso, você compra da marca Gigrilotti. Eu acho que eu vou ter que escrever para você. No site dela mesmo, tá? O que acontece? Maçã em pó não é açúcar de maçã. Então, não se enganem quando vocês pesquisarem, açúcar de maçã e tem maçã em pó, que não é maçã em pó real. Essa maçã em pó dela é somente a fruta, a maçã inteira, ela passa por um processo a frio, é transformada em pó, então ela mantém todas as fibras, nutrientes, o índice glicêmico é baixo, não é que nem o açúcar de maçã, que é só a frutose da maçã, tá? Mas é da marca Gigrilotti. Por enquanto, até onde eu sei, ela é a única produtora no Brasil. Por isso que às vezes vocês vêm na loja, tá faltando produto, porque às vezes ela traz as minhas entregas, gente, e eu não tenho pra onde recorrer, porque ela é a única fornecedora, tá? Inclusive, se vocês souberem de mais alguém, descobrirem, podem me falar, porque até hoje é só ela. E, relembrando pra vocês, todas as terças e quintas, às 5 horas da tarde, eu vou estar aqui gravando as lives, tá bom? E por hoje é só, eu queria mais contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória, contar desse Instagram novo, desse projeto novo que vai ser bem legal. Então aqui o foco vai ser empreendedorismo, confeitaria saudável. E convidem seus amigos que também têm interesse para estar sabendo mais sobre esse mercado. E
qualquer coisa é só me chamar no inbox. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, prestaram atenção. Não é fácil gravar live, é minha primeira, fiquei nervosa. Eu já gravei live, mas fazendo receita, é diferente, né? Não preciso ficar assim olhando pra vocês e falando. Mas é isso. Qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigada de coração e uma boa noite pra vocês.